Então uma coisa interessante, às vezes a gente vê e a mãe chorava um movimento, lá fora. só que assim nunca é Esqueceu do negócio tão harmônico, querido, e nem terrível. Você precisa induzir a coisa ao que é necessário. E muito bem ele colocou que isso é fundamental para que ela tenha realmente a baixa temperatura e aí dê a ela campo para ela poder ser tratada, correr. Então, em troca da lã dela, ela tem proteção dos estancieiros, né? Ela tem proteção, alimentação, ela tem toda uma estrutura, e a lã dela que é devolvida, que é removida, inclusive para o seu bem, aí tem aquela questão de ter um valor comercial para a sociedade, para as pessoas usarem, e é uma coisa interessante como é a qualidade da lã que elas produzem, né? Isso vai avaliar, isso vai dar valor, né? O quanto isso é considerado. Me permita colocar alguma coisa na vida em relação ao que é isso, o que nós produzimos no nosso dia a dia, nosso trabalho, nosso labor, ele gera produtos, peças, o que eu faço, o que eu crio, o que eu produzo. Quanto melhor isso feito, mais valor social tem, o que me dá mais retorno de boa vida. Então a boa ovelha, ela proporciona uma boa lã, né? Uma boa ovelha, a ação da ovelha, a qualidade, a espécie, proporciona uma boa lã, é elegida pelos estancieiros para ter os seus genes numa nova geração. Isso vai ampliando, dando a ela a condição e uma série de privilégios. Agora, nós estamos todos, você pode ver essa questão charmosa nossa aqui, né? Porque existe uma coisa, nós antes colocamos isso para nos incomodar, porque está calor, no sol, caminhando, esse lencinho, e é como a lã da ovelha, nos protegeu num momento de vento, de frio, nos deu um certo conforto, como a lã da ovelha, dá um conforto, no frio reveste ela, mas aí, né, nós temos várias formas de tosquiar, né? Tirar isso aqui. Graças ao seu 2 braços, vocês podem tirar isso. Léo, deixa a sua como tá. Deixa a sua como tá. Estava com 2 nós. Agora nós temos 2 membros livres para a nossa existência. Isso deu ao homem, na maneira bípede, 2 mãos para que ele possa levar alimento, guardar alimento, se proteger, tendo apenas 2, apoiar. A ovelha não, ela é quadrúpede. Então ela não tem a mão que vocês tiveram para fazer isso. Ela tem, né? Ela tem alguém. No caso aqui, eu tenho um carinho pelo Léo, eu o conheço há muito tempo, então eu vou carinhosamente, né, tirar dele. Melhor, né? Agora, as pessoas não têm quem faz a esquiva de ovelha mesmo? Um tosquiador que faz isso aqui a cada 3 minutos. Ela ganha conforme o que ela faz. Então ela não olha para o Léo. Ela é contratada para fazer isso. Então ela vai chegar aqui. Dá um chute na lua. Agora ninguém chutou ovelha aqui. Ninguém desobedeceu. Claro que, eventualmente, essa pessoa mais, vamos dizer, do campo, ela não tem o mesmo carinho. Ele estava falando, o estancieiro precisa estar olhando para ver o que faz com o seu animal. E ele, como estancieiro, me permite continuar essa exposição? Pode falar? Pode continuar? Ele, como estancieiro, estava vendo se não vai pegar na parte que fede, porque o moço que abraça ali, abraçou com carinho, eu filmei. Só que ele abraçou ali, cuidou dela, só que ele não conseguia entrar aqui com ela carregando o tempo inteiro. Aí então nós viemos pegando de uma forma. Agora, onde estamos levando para um abate, talvez você estivesse esperando na mesa para comer aquele prato. E eu não seria tão mal assim para te alimentar com a carne daquele animal que eu estou levando, que é o que nós fazemos. Então às vezes nós temos um juízo de valor que não deve ser atribuído dessa forma. Eu não posso, por exemplo, avaliar a forma que a pessoa pega mais intensa ou mais abrupta, porque ela não faz uma tosa ou 5 por dia. São quantas esquilas 200. por dia?
200. Se você calcular as 10 horas, seria talvez uma por 2 minutos. Ela tem 2 minutos para fazer isso. Então, sabe, nós vivemos isso, gente, quando nós vamos ao médico, um oncologista, ele vai tirar um câncer de nós. E assim, eu como psicólogo, sinto que o oncologista fala para os ouvidos, ele diz assim, a minha função não é orelhão, é salvar uma vida. Eu vou arrancar isso em 10 minutos, ele é grotesco. Como Freud colocou, todos os cirurgiões, Freud da psicologia, ele tem desenvolvido a condição Thanatos, de morte. Porque ele vai pegar um bisturi, abrir o peito, uma serra, mas a pessoa tem um câncer de mediastino com vida apenas de 2 meses, e graças à serra, e graças à sua frieza, a sua pouca, vamos dizer, ele salva uma vida. Então, quando a gente tem um olhar, às vezes, para uma tosquia, um pouco mais, ou abrupta, ou coisa do gênero, tá? As coisas ficam um pouco, né? Parece estranha, parece uma coisa assim, mas as coisas acontecem de um jeito que às vezes a gente não interfere no todo. Num julgamento inicial, todo cirurgião é um assassino, a la Thanatos de Freud, e vou dizer uma coisa, pior é a pessoa que chega às 6 da manhã para se internar numa recepção de um hospital para fazer uma cirurgia de abrir o tórax. Eu acho isso uma coisa sobre-humana, porque nenhum ser vivo que suplanta o seu instinto a ponto de dizer, eu vim aqui porque vão abrir 50 centímetros do meu peito, tirar o meu coração. E eu estou fazendo, e colocar outro às vezes, estou fazendo a minha ficha de check-in. Nós temos consciência e às vezes precisamos suplantar a consciência, como o cirurgião faz, né? E a consciência seria o dono da instância. Ele não vai machucar os meus animais. Esse tosqueador, eu não quero ele na próxima vez, ele que pare, porque ele vai ferir o animal nos seus testículos. Então ele seria a consciência que está norteando isso. Então o alívio que isso tem, nem sempre nós sabemos tirar, né? E nem sempre nós temos quem tire o que nos incomoda, que tem essa docilidade, essa suavidade. Eu digo assim, às vezes temos a sorte de ter alguém meigo que chega. Um dia eu tive o privilégio de uma pessoa que raspou o meu carro, e assim que eu cheguei no carro, ela estava, o senhor me desculpa, esse é o meu cartão, eu lhe dou toda a cobertura para que seja feito o reparo, inclusive com carro reserva, e me perdoe por ter causado esse transtorno. Geralmente nós atraímos pessoas que riscam o nosso carro, somem e nós arcamos com prejuízo e ficamos sem o bem. Então nem sempre as coisas ocorrem dentro de uma absoluta. Agora é claro, quando as coisas ocorrem, nós vemos na nossa prática algumas coisas que ferem o animal, como nas touradas, como, né, afetar ali para fazer um mero show, um mero espetáculo. Isso, felizmente, esses absurdos já foram tirados de cultura, com a tourada da Espanha, que ele é abatido ali na hora por uma questão. Isso foi tirado. Agora nós estamos numa instância, onde o instancieiro está movendo todo um processo que é o cotidiano dele, está mostrando brilhantemente nós que oportunidade acompanhar a explicação, e nós nos envolvemos tanto que dava até vontade, quase que agradecendo por ter feito isso a ela, que precisa disso para viver, ele, no caso, nessa região. Então, como isso acontece? Agora, ao apresentar isso, se dá de uma forma mais cultural possível, né? E tem coisas que fazem parte da cultura, e nós não entendemos a cultura. É diferente uma cultura que é muito execrada na maldade. Isso é uma cultura que preserva o animal e, sobretudo, ele, como dono das cabeças de ovelha, não quer ter perdas, nem animal ferido na sua estância. E uma coisa muito bonita que ele disse anteriormente: por que não fazem isso com o guanaco? Porque ele morre de estresse 10% depois de alguns meses. 10%, só porque 10% morre, eles respeitam, porque entendem o estresse que dá no guanaco. Já a ovelha, ela não tem essa dinâmica, não existe essa agressão,
Não é um animal que você pega um guanaco lá, põe ele aqui para fazer uma esquila, né? E ele depois sai estressado e tudo mais. Se a gente vê aquela ovelha vai estar bem, foi tratada, porque onde sangrou era a casca que foi tirada. Na hora que o tosqueador, ele abriu, viu que tinha um machucado ali, ele foi de uma delicadeza para não tocar. Eu percebi, que estava na frente dele, eu estava vendo. Tem esse pequeno detalhe. Exatamente. Então, assim, como nós somos bípedes, nossa mão pode tirar. Se nós fôssemos quadrúpedes, nós precisaríamos que alguém fizesse isso. E aí tem quem faz e quem faz, mas quem faz. Assim, o objetivo aqui é a gente ver que as coisas que se tornam já ultrapassadas são cedidas para a sociedade. Eu usufruo de algo na minha vida, um bem que eu tenho, que eu compro, um veículo, uma casa, um cobertor, e chega uma hora que aquilo não me serve mais. Aí é o momento de eu fazer uma doação de agasalho, é o momento de eu dispor. Uma casa que foi o meu sonho, que eu vivi nela, eu disponibilizo para um casal que começa a sonhar, comprar aquela casa e viver a trajetória. Porque nós vamos passando por coisas que vamos usufruindo e vamos deixando ela nessa vida, porque daqui não levamos nada, nada. Tudo vai ficar aqui. Seja durante a vida, eu tenho que desprender da casa que eu nasci. Eu vi a casa do meu pai sendo vendida, você deve ter visto a casa dos seus avós sendo destruídas para ser um prédio. Eu um dia passei por uma região nossa da Paulista e vi eles arrancando uma toceira de bambu. E o bambu escoava água, ele chorava. O motoneiro estava arrancando, eu parei. E ele tirou aquilo ali, porque ali brotou um condomínio que centenas de famílias realizaram seu sonho. Num senso moral, eu poderia usar, porque todos os engenheiros não vieram ali e não programaram aquele condomínio de forma a manter aquela toceira, seria muito bom, só que eu não pago a conta. E quem paga a conta de chamar uma dúzia de engenheiros e de pagar um IPTU para aquele e também mantê-lo, é assim, como é que eu vou julgar porque alguém não fez isso? Se eu pudesse, eu faria, mas eu não tenho dinheiro para contratar 10 engenheiros e falar mantenha isso. Às vezes, se não derrubarmos uma árvore, um momento da natureza da vida ela vai cair. Então vamos xingar a tempestade que põe as árvores no chão? Vamos xingar o calor que seca a vegetação? Vamos xingar as águas que causam inundação? Nós estamos numa transformação planetária, climática e tudo mais. Podemos fazer a nossa parte, isso é consciência ecológica. E aqui em Porto Madre eles fazem. Nós aprendemos com ela, com a nossa querida Vânia, que eles levam as crianças para ter senso ecológico. Isso é bonito. Uma estância como essa, o dono da estância está aqui com a gente, o proprietário, para dizer nós fazemos isso, respeitamos, ela precisa, dizendo a vocês tudo. Não apenas como, vamos dizer, um circo, mas a oportunidade de vocês assistir uma coisa que só ele e a família dele pode fazer. Às vezes nós vamos num lugar que é único de um dono, e eu me lembro, né, das cataratas que o descobridor disse, isso não pode ser apenas para um dono dessa terra, tem que ser patrimônio da humanidade. Nós estávamos em Porto Bleste e ali Perito Moreno cedeu as terras e disse assim, isso é bonito demais para ser apreciado apenas pelos olhos dos meus familiares, é um patrimônio da humanidade. Então o que teu nome mesmo? Alfredo. O Alfredo fez aqui foi compartilhar com você só que tem privilégios, filhos, netos e amigos deles. E aí ele esteve aqui com toda essa atenção, mostrando para a gente ter toda essa... Então, Alfredo, obrigado por compartilhar da melhor maneira possível que vocês fazem aqui.